O segundo personagem que nós encontramos na Bíblia se chama Jeremias. Está lá em Jeremias capítulo 38, versículo 1 ao 6. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias. Está aí, se você vai ter filho, tem um monte de nome bonito aqui para você colocar no teu filho. Malquias não, né, querido? Porque Malquias, você vai zoar o nome do menino na chamada na escola. E esses ouviram o que Jeremias estava dizendo ao povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem, que homem? Jeremias, deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. E o rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, ao qual estava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna, e não havia água na cisterna. Mas olha a diferença do poço de José para o poço de Jeremias. Não havia água, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. E a palavra cisterna no hebraico usada aqui é a mesma usada em poço lá em Gênesis. Jeremias foi lançado numa cisterna, querido, por não se calar diante do rei, dos erros do rei Zedequias. A ordem de Deus para Zedequias era: se renda aos babilônios, eles são instrumentos na minha mão para tratar você. Zedequias tinha falhado e levado todo o reino a falhar. Ele pecava sem receio, e todo o povo iria ir atrás dele, pecando e praticando os mesmos erros que ele praticava. E o que o Senhor fez? Levantou os babilônios para corrigir o povo, para tratar o povo dos erros e das falhas que eles estavam cometendo. Deus tinha alertado a eles: ou vocês mudam, ou a correção virá. Mas não havia mudança. Isso ocorria muito, querido, porque Judá, o reino de Judá, confiava muito nas suas muralhas. E muitas vezes nós também confiamos muito nas nossas forças, nos achamos imbatíveis, nos achamos santos demais, a ponto inclusive de parar para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, porque eu faço as coisas tão bem feitas que eu sequer preciso hoje ouvir o que Deus tem para dizer. Entenda uma coisa: Deus só corrige a quem Ele ama. Se eu erro, o melhor caminho é reconhecer rapidamente o meu erro, clamar pela misericórdia, para que ela venha me alcançar e eu possa restabelecer mais uma vez o meu chamado diante dele. Mas o que Zedequias queria fazer não era nada disso. Quando o rei permite que Jeremias fosse lançado naquela cisterna, naquele poço, o objetivo do rei Zedequias era calar a boca de Jeremias. Ele não queria mais que a voz de Jeremias ecoasse pelas ruas de Jerusalém, acusando do pecado, acusando dos erros, acusando das falhas, acusando daquilo que precisava ser consertado, ajustado diante dele. O melhor caminho, querido, nunca é tentar lançar o Espírito Santo numa cisterna
e calar a voz dele quando ele vem nos dizer: se arrependa, mude a sua vida agora, ainda tem jeito, ainda tem solução, você não está perdido, eu tenho um renovo para você, os seus planos ainda podem ser, os meus planos pela tua vida ainda podem ser restabelecidos, restituídos, nada está perdido. Essa é a voz que o Espírito Santo tem soprado. Não lance essa voz numa cisterna tentando tampá-la. O mais curioso é que quando Jeremias está lá, dentro daquela cisterna, lançado lá, como nós lemos, a Bíblia nos diz que um etíope vê aquela situação toda e ele fica constrangido pela injustiça que estão fazendo com Jeremias. E ele vai até o rei e diz: rei, não é certo fazer isso, cara. Jeremias não fez nada de errado, ele só tem dito aquilo que Deus tem falado para ele. Por que é que você fez isso com ele? Ele vai morrer naquele lugar. E o rei, arrependido, fala: pega alguns homens, vai lá e salve ele, tira ele daquele poço. E a Bíblia nos diz que aqueles homens foram lá e lançaram uma palha e jogaram alguns trapos para ele, para que ele pudesse envolver aqueles trapos em volta da corda, para que ele pudesse ser puxado de lá. A Bíblia diz que o nome desse homem era Ebed-Meleque. Sabe o que significa Ebed-Meleque? Alguém quer dar uma chutada aí? Ebed-Meleque significa servo do rei. Sabe o que eu e você, sabe o que nós somos? O que você é? Pergunta para o teu irmão: o que você é, meu irmão? Agora responde para ele, você já sabe a resposta. O que ele é? O que vocês são então? Acho que vocês não estão com muita fé. Tem certeza disso? O que vocês são então? O que o servo do rei então faz? O servo do rei, quando ele vê o seu irmão, quando ele vê o seu próximo, quando ele vê aquele que ele ama e gosta, caído numa cisterna, pronto a morrer, envolvido pelo lamaçal, ele se constrange por isso, ele pega uma corda, ele clama ao rei e ele vai salvar. O que é que eu e você, enquanto servos do rei, temos feito? Quantas cordas você tem lançado nas cisternas para retirar o seu irmão que está afundado na lama, no lamaçal do pecado, pronto a morrer? O servo do rei, ele não quer perder um súdito do rei. O servo do rei, ele se compadece por todos aqueles que são e pertencem ao reino. O servo do rei, ele vai diante do rei e diz: rei, tem misericórdia dele. Rei, vamos ajudá-lo. Rei, não vamos deixá-lo morrer naquele lamaçal. O servo do rei não se omite. O servo do rei não se paralisa diante da situação. O servo do rei não consegue ver alguém se afundando no lamaçal e simplesmente assiste. Por muitas vezes nós nos sentimos como Jeremias, num poço, sozinho. Mas quantas vezes nós temos encontrado
Jeremias em poços, em cisternas, e nós não temos lançado a corda para resgatá-los. O servo do rei tem uma missão. Você disse para o teu irmão, você acabou de dizer que você é servo do rei, você acabou de confessar isso, querido. Nós não podemos permitir que os súditos do rei padeçam em cisternas. Nós precisamos resgatá-los. Nós temos uma missão de resgate, homens e mulheres que têm chamado, que têm propósitos diante de Deus, que estão se perdendo. Alguns por injustiça, por terem sido feridos, magoados, mas que têm chamado. E é engraçado porque Jeremias sequer era conterrâneo de Ebed-Meleque. Ele era etíope. Ebed-Meleque podia ter dito: ele não é da minha igreja, ele não tem a mesma convicção cristã que eu tenho, ele não fala a língua estranha que eu falo, ele é um estrangeiro, ele não é do Bola de Neve, mas ele é do reino, querido, e ele está debaixo do mesmo governo que eu e você estamos. Quando Jeremias sai da cisterna, está lá em Jeremias 14 até o 21, a Bíblia diz que o rei mandou chamá-lo. Logo que Ebed-Meleque o tira da cisterna, e está lá em 38, 14 a 21, eu vou ler bem rápido. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias, o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor, e disse: quero pedir de você uma palavra. Disse o rei: não me esconda nada. E Jeremias disse a Zedequias: se eu te der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu te desse conselho, tu não me escutarias. O rei Zedequias, porém, fez esse juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que lhe desejam tirar-lhe a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, presta atenção nisso, se te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, tua vida será poupada, e essa cidade não será incendiada, tu e a tua família viverão. Mas se não te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo tu escaparás das mãos deles. Jeremias foi lançado no poço por dizer exatamente isso ao rei Zedequias. E quando ele é resgatado do poço, o rei manda chamá-lo de novo e fala: me diga alguma coisa, mas diga a verdade, o que é que vai acontecer? Sabe o que ele faz? Ele diz exatamente a mesma coisa. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? O fundo do poço, ele pode até nos sujar, ele pode nos deixar solitário, pode nos fazer sentir abandonado, pode nos fazer parecer sujos de lama, do lamaçal, do mundo, de todas as coisas, mas esse poço não pode mudar as nossas convicções em Cristo Jesus. A lama do mundo pode até sujar suas vestes. Talvez o rei possa até te colocar ou te fazer vestir trapos de imundície, ou pode te lançar em um poço cheio de lama que parece que você vai morrer, que parece que você está sozinho, que parece que ninguém está te vendo, talvez solidão, enfim, toda essa situação que envolve estar no poço.
mas nada disso pode mudar a sua convicção em Cristo Jesus. O interessante é que Jeremias está lá em 40, capítulo 40. Depois que Judá cai, a Babilônia domina. A Bíblia nos mostra que aquele mesmo homem que estava numa cisterna cheia de lama, pronto a se afogar no lamaçal, agora recebia presentes e presentes dos servos da Babilônia. Só recebem esses presentes em situações como essa aqueles que se mantêm fiel, ainda que estejam no fundo do poço. Talvez você esteja se sentindo no fundo do poço. Se você está nessa situação, nesse sentimento, só tem uma coisa a te dizer: Deus é fiel. Permaneça fiel diante dele, porque assim como ele exalta Jeremias, ele também te exalta. Assim como ele restitui a Jeremias, ele também te restitui. Assim como ele te tira do poço e te coloca sentado com os reis e te presenteia com o que é de melhor na terra, ele pode fazer contigo, se você se permanecer ou permanecer-se fiel. Não mude as suas convicções, não tenha medo da cisterna, querido, não se apavore.